Capítulo 22. Ismael retorna ao seu pai, com suas esposas e filhos. Abraão e volta para Canaã. E Ismael, então levantou-se e levou sua esposa, seus filhos e seu gado e tudo que pertencia a ele, e viajou de lá e foi para seu pai, na terra dos filisteus. E Abraão relatou a seu filho Ismael o que ocorrerá com sua primeira esposa, de acordo com o que ela fez. Ismael e os filhos ficaram por muitos dias com Abraão naquela terra, e Abraão habitou na terra dos filisteus um longo tempo. E os dias foram passando e passados 26 anos, Abraão com seus servos e todos os que pertenciam a ele, partiram da terra dos filisteus e havendo percorrido uma grande distância, eles vieram para perto de Hebrom, e permaneceram lá. E os servos de Abraão cavaram poços de água, e Abraão e todos pertencentes a ele habitaram junto da água. E os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, ouviram as novas de que os servos de Abraão haviam cavado poços de água nas fronteiras da terra. E eles vieram e brigaram com os servos de Abraão, e roubaram-lhes o poço grande, que haviam cavado. E Abimeleque, rei dos filisteus, tendo ouvido falar deste assunto, veio a Abraão com Ficol, capitão do seu exército, com mais 20 dos seus homens, e Abimeleque falou a Abraão a respeito dos seus servos. E Abraão repreendeu Abimeleque sobre o bem de que seus servos lhe tinham roubado. E Abimeleque disse a Abraão: Vive o Senhor, que criou toda a terra, não me fizeram ouvir do ato que os meus servos fizeram aos teus servos, até este dia. E Abraão tomou 7 cordeiros e os deu a Abimeleque, dizendo: Toma estes, eu peço-te, de minhas mãos, e que eles possam ser um testemunho para mim de que eu cavei esse poço. E Abimeleque tomou os 7 cordeiros que Abraão tinha dado a ele, pois ele tinha também lhe dado gado e manadas em abundância, e Abimeleque jurou a Abraão sobre o poço, por isso se chamou aquele poço de Berseba, pois ali tanto juraram a respeito. E ambos fizeram aliança em Berseba, e se levantou Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército e todos os seus homens, e eles voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão e todos os pertencentes a ele habitaram em Berseba, e ele esteve naquela terra por muito tempo. E Abraão plantou um grande bosque em Berseba, e ele fez nele 4 entradas de frente para os 4 lados da terra, e plantou uma vinha, de modo que se um viajante viesse a Abraão, ele entraria a qualquer entrada que estava em seu caminho, e permaneceria lá, comeria e beberia e seria satisfeito e depois partiria. Pois a casa de Abraão estava sempre aberta para os filhos dos homens que passavam e tornavam a passar, que vinham diariamente para comer e beber na casa de Abraão. E qualquer homem que tinha fome e viesse à casa de Abraão, Abraão lhe daria pão para que ele pudesse comer e beber e ficar satisfeito, e qualquer um que viesse nu à sua casa, ele iria vesti-lo com roupas que ele pudesse escolher e dar-lhe ouro e prata e dar a conhecer-lhe o Senhor que havia criado na terra. E assim fez Abraão toda a sua vida. E Abraão e seus filhos habitaram em Berseba, e ele estendeu suas tendas, por Hebrom. E o irmão de Abraão, Naor, e seu pai e todos pertencentes a eles, habitaram em Harã, pois eles não vieram com Abraão para a terra de Canaã. E crianças nasceram a Naor, que Milca, filha de Harã, irmã de Sara, esposa de Abraão, gerou para ele. E estes são os nomes dos que lhe nasceram: Bus, Quemuel, Quesed, Chazo, Pildas, Tidlaf, e Betuel, sendo 8 filhos. Estes são os filhos de Milca que ela deu a Naor, irmão de Abraão. E Naor tinha uma concubina e seu nome era Reumá, e também deu a Naor, Zebash, Gachash, Tachash e Maaca, 4 filhos. E os filhos que nasceram a Naor eram 12 filhos, além de suas filhas, e eles também tiveram crianças nascidas deles em Harã. E os filhos de Uz, o primogênito de Naor, era Abii, Xerel, Gadim, Melus, e Débora, irmã deles. E os filhos de Bus foram Berachel, Naamá, Sheva e Madunu. E os filhos de Quemuel foram Aram e Rechob. E os filhos de Quesed foram Anameshec, Meshai, Benon e Ifi. E os filhos de Chazo foram Pildas, Meshi e Ofer. E os filhos de Pildas foram Arud, Chamum, Mered e Molosh. E os filhos de Tidlaf foram Musham, Cusã e Mutzi. E os filhos de Betuel foram Sechar, Labão e sua irmã Rebeca. Estas são as famílias dos filhos de Naor, que nasceram a eles em Harã,
E Arão, filho de Quemuel, e Rexobe seu irmão partiram de Arã, e encontraram um vale, na terra junto ao rio Eufrates. E eles construíram uma cidade lá, e chamaram o nome da cidade após o nome de Petor, o filho de Arão, que é Aroneraim até este dia. E os filhos de Quezed também peregrinaram, procurando encontrar um lugar para morar, e eles foram e encontraram um vale oposto à terra de Sinar, e habitaram ali. E eles lá construíram uma cidade, e chamaram-na pelo nome de Quezed, nome de seu pai, que é a terra de Quesdim até o dia de hoje. E os caldeus habitavam naquelas terras, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Tera, pai de Naor e Abraão, tomou outra mulher na sua velhice, e seu nome era Pelila, e ela concebeu e lhe deu um filho e chamou o seu nome Zoba. Tera viveu 25 anos, depois que gerou Zoba. E morreu Tera no 35º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E os dias de Tera foram 205 anos, e foi enterrado em Arã. E Zoba, filho de Tera, viveu 30 anos e gerou Arão, Ashlis e Merique. E Arão, o filho de Zoba, filho de Tera, tinha 3 esposas e gerou 12 filhos e 3 filhas, e o Senhor deu a Arão riquezas e posses, e abundância de gado, e ovelhas e bois, e o homem se engrandeceu muito. E Arão, o filho de Zoba, e seu irmão e toda a sua família viajaram de Arã, e eles foram morar onde eles pudessem encontrar um lugar, pois a sua propriedade era grande demais para permanecer em Arã, porque não conseguiam ficar em Arã, juntamente com seus irmãos, os filhos de Naor. E Arão foi com os seus irmãos, e eles acharam um vale, a certa distância para o oriente, e habitaram ali. E eles também construíram uma cidade lá, e eles chamaram o seu nome de Arão, segundo o nome do seu irmão mais velho, que é Arão Zoba até este dia. E Isaque, filho de Abraão, foi crescendo, naqueles dias, e seu pai Abraão ensinou-lhe o caminho do Senhor e a conhecer ao Senhor, e o Senhor era com ele. E quando Isaque tinha 37 anos de idade, Ismael, seu irmão, estava com ele na tenda. E Ismael vangloriou-se de si mesmo para Isaque, dizendo: Eu tinha 13 anos quando o Senhor falou com o meu pai para nos circuncidar, e eu fiz de acordo com a palavra do Senhor, que falou com o meu pai, e eu dei minha alma ao Senhor, e eu não transgredi a palavra que ele ordenou a meu pai. E respondeu Isaque a Ismael, dizendo: Por que te gabas tu sobre isso, acerca de um pouco de tua carne que tu tiraste de teu corpo, segundo o que o Senhor ordenou? Vive o Senhor, o Deus de meu pai Abraão, que se o Senhor dissesse para o meu pai: Toma agora o teu filho Isaque e dá-o como uma oferta diante de mim, eu não iria abster-se, mas com alegria ele me juntaria. E o Senhor ouviu a palavra que Isaque falou a Ismael, e pareceu bom aos olhos do Senhor, e ele pensou em provar Abraão nesta matéria. E chegou o dia em que os filhos de Deus vieram e se colocaram diante do Senhor, e Satanás também veio com os filhos de Deus diante do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir para lá e para cá na terra, e de andar para cima e para baixo na terra. E disse o Senhor a Satanás: Qual é a tua palavra para mim sobre todos os filhos da terra? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: Eu tenho visto todos os filhos da terra, que te servem e se lembram de ti quando precisam de alguma coisa de ti. E quando tu lhes dás as coisas que eles exigem de ti, eles se sentam à vontade, e te desamparam e eles não se lembram de mais de ti. Viste Abraão, filho de Tera, que a princípio não tinha filhos, e serviu-te e erigia altares a ti onde quer que ele fosse, e ele trouxe ofertas sobre eles, e ele proclamou o teu nome continuamente a todos os filhos da terra. E agora que seu filho Isaque lhe nasceu, ele te abandonou, ele fez uma grande festa para todos os moradores da terra, e do Senhor ele se esqueceu. Pois no meio de tudo que ele fez, ele não te fez nenhuma oferta, nem holocausto, nem oferta de paz, nem boi, nem cordeiro, nem de cabra, de tudo que ele matou no dia em que seu filho foi desmamado. E partir do momento do nascimento de seu filho até agora, com 37 anos, ele não construiu mais nenhum altar a ti, nem trouxe qualquer oferta para ti, pois já recebeu de ti o que de ti queria, e, portanto, abandonou-te. Disse o Senhor a Satanás: Consideras-te bem porventura o meu servo, Abraão? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem reto e perfeito diante de mim,
que teme a Deus e se afasta do mal, e tão certo como eu vivo, que se eu lhe disser, oferece Isaque, teu filho diante de mim, ele o faria, e não me negaria, e o traria mais depressa do que se eu lhe dissesse para trazer-me um holocausto diante de mim de seus rebanhos ou manadas. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, fala, então agora a Abraão como disseste, e tu verás se ele não transgride teu mandamento nesse dia e deixa de lado as tuas palavras.